Olá! Hoje eu vou falar sobre a curva do esquecimento de Ebbinghaus. Eu falei um pouquinho a respeito do objetivo do nosso estudo e essa informação ela é importante porque ela vai fundamentar a técnica que nós vamos apresentar para melhorar seus estudos. Então, vamos compreender os testes que Ebbinghaus realizou, o resultado que ele teve. Eu vou falar também sobre algumas pesquisas a respeito da formação da memória em termos neuronais, as experiências que foram realizadas para descobrir como é que nós consolidamos a memória e também a estrutura dela. Então, são 3 fundamentações para justificar por que essa técnica que eu vou apresentar a vocês é eficaz. Então, olha só, eu não estou dizendo que ela é eficaz. Ah, mas eu usei essa técnica e não funcionou. Não funcionou para quê? Porque existe uma outra parte do estudo separada, que é o seguinte: você aprendeu uma determinada informação, ou seja, você aprendeu isso e agora você quer guardar isso com você. Você quer lembrar disso quando precisar e quer utilizar de maneira autônoma quando você quiser. Ou seja, você quer não só aprender, como consolidar esse aprendizado, que é uma coisa muito importante. O que adianta você estudar alguma coisa e toda vez que você precisa disso, você não ter acesso à informação? Significa que você estudou e esqueceu. Eu faço uma brincadeira com as pessoas a respeito. Quem tem diploma do 2º grau? Aí várias pessoas mostram. Se eu aplicar uma prova, vocês passam? Aí não. Então, você tem um papel, um diploma, mas não tem o conteúdo do 2º grau. Então, você tem o diploma, mas não tem o 2º grau. Mas você estudou, fez a prova, teoricamente você tem até um certificado. Mas, se esse certificado não é acompanhado do conteúdo, então ele é só um papel impresso. Existe uma maneira de você estudar e se beneficiar disso, poder utilizar essa informação no momento em que você quiser? Sim, tem. Essa técnica é a que eu achei a mais efetiva para esse objetivo. Porém, algumas pessoas a que eu passei a técnica disseram: olha, eu usei, mas eu não consegui. Peraí, não é possível. Ela realmente funciona, ela está baseada na arquitetura do cérebro, na organização, na forma. Se você obedecer as regrinhas, não tem como errar. É aí que eu percebi que o problema não era você guardar o conteúdo, era ter o conteúdo. Isso é uma outra coisa. Como aprender efetivamente. Porém, obter a informação é algo diferente. Se você não obteve a informação, ou seja, se você não domina o conhecimento que você quer guardar, qualquer técnica é irrelevante, porque, em verdade, você não possui o conhecimento que você afirma querer guardar. Então, essa é uma outra técnica. Então, eu vou mostrar para vocês como armazenar corretamente aquilo que você estudou, usando essas informações que unidas propiciaram uma efetividade muito grande. Quando eu tomei conhecimento disso, eu tive que fazer algo muito difícil, que é romper com o hábito anterior e assumir uma nova forma de organizar os estudos. Muito trabalho, porque quanto mais tempo você permanece numa determinada forma, mais difícil é de você sair. Porém, eu achei que os resultados eram tão expressivos, as possibilidades eram tão grandes, que valia a pena esse esforço. Então, desaprender o que eu fazia para fazer uma coisa diferente, porque realmente funciona. Porém, a parte de aprender, aí existe uma técnica diferente que eu vou compartilhar com vocês também. Não faz parte diretamente desse trabalho, que seria anterior, né? Isso que eu vou desenvolver com vocês é como organizar os estudos, como manter esse conteúdo, organizar, por aí vai. Mas existe uma outra técnica de como você adquirir esse conteúdo corretamente e então poder aplicar isso que nós vamos apresentar. Mas antes de entrar de como funciona, eu vou dar a fundamentação. Então eu vou falar especificamente numa outra aula
eu falando em geral, eu vou falar sobre quem foi Ebbinghaus, as ramificações, as pesquisas. Hoje eu vou falar especificamente do conteúdo dele. Então, quando você quiser saber quem é Ebbinghaus, que diabo foi isso, aí você acessa a aula anterior. Então, essa aqui eu vou falar sobre a curva de Ebbinghaus. Ebbinghaus, ele foi aluno de Handit, ele foi alguém muito importante, ele nasceu em 1850, veio a falecer em 1909. Ele foi o primeiro autor a criar testes de inteligência, tem vários deles muito interessantes. E o que ele estudou, basicamente, foi como a memória se comporta. Então, qual o tamanho dessa memória, ele estava tentando determinar isso, e quanto tempo ela dura. Então, ele demonstrou que a memória tem durações diferentes e ele criou um experimento que conseguiu delimitar, por exemplo, o que a gente chama a progressão do esquecimento. Vamos ver como é que funciona. Deixa eu fazer aqui um gráfico para vocês, que aí vocês vão poder acompanhar, tá? O que é a curva do esquecimento de Ebbinghaus? Ele fez uma relação entre o tempo e a retenção da memória. O que é que significa isso? Você tem um conteúdo, você aprendeu alguma coisa, tá? Quanto tempo essa memória permanece sem nenhuma outra interferência? Existem várias coisas que afetam a memória, tá? Por exemplo, a força dessa memória. Como assim? Quanto mais força essa memória tem, mais ela vai durar. Ou seja, você demora mais para esquecer. O que que define essa força? Inúmeros fatores, tá? Existem fatores físicos, existem também fatores emocionais, uma série de coisas. Eu não vou entrar nessa questão ainda, porque isso é fruto de uma aula específica, quando eu vou falar sobre a força da memória. Hoje eu vou falar de esquecimento. Ah, mas se a força da memória é diferente, como é que você pode medir o esquecimento? É essa a coisa importante de Ebbinghaus. Ebbinghaus desenvolveu um experimento para analisar o que a gente chamaria de memória basal, tá? Elimina todas as coisas que dão força à memória, aí você tem o que a gente chama de aspecto basal e analisa a velocidade de esquecimento que seria comum a todos. Então, se nós pegássemos uma memória básica e aplicássemos essa ideia, todas as pessoas teriam um resultado semelhante. E ele teve sucesso nessa empreitada. Ele desenvolveu a metodologia, ele conseguiu demonstrar que a curva do esquecimento obedece certos parâmetros, certas equações, e a descoberta dele permanece válida até hoje. Repetiram o experimento com várias ramificações e variáveis, mas o que a gente chama taxa de esquecimento basal de Ebbinghaus, tanto que agora se chama curva do esquecimento de Ebbinghaus, continua válida até hoje. Por isso, toda vez que a gente fala sobre o esquecimento, velocidade, etc., nós usamos Ebbinghaus hoje, é sinônimo de teoria taxa de esquecimento. Então, como foi que ele realizou o experimento, tá? Isso aqui é um gráfico, um desenho, em que você vai ter aqui embaixo o eixo X seria o tempo. Então, está dividido em períodos de 12 horas. Então, 12 horas, um dia, 2 dias, 3 e aí por aí vai. E em cima você tem retenção do conhecimento. Então, 100% conhecimento. Digamos que você estudou essa matéria. O que seria 100% do conhecimento? Você domina totalmente. Então, se eu questionar você tem o domínio integral da informação. Então, nesse momento, a sua memória retém, por isso retenção, 100% da informação. O que seria o esquecimento? Você vai perdendo essa informação. Por isso essa gradação. Então, 0, ausência total do conhecimento e 100% do conhecimento. Quando eu digo conhecimento, gente, não é no sentido de compreensão, é no sentido de memória. Então, 100% da memória, 50% é metade. Você esqueceu metade do assunto, você esqueceu o assunto todo, ok? Então, esse é o eixo Y. Então, como é que Ebbinghaus poderia medir isso se as pessoas memorizam as coisas de maneira diferente? Algumas memórias você tem uma experiência muito pequena e lembra para sempre, ou algumas você nem consegue esquecer, que são os traumas, e outras você rapidamente esquece. Como é que nós vamos comparar?
Foi aí que ele teve a ideia. Sabendo que emoção, interesse e uma série de fatores afetam a força da memória, a taxa de memorização, tá? A intensidade dela, ele procurou então alguma coisa que não tivesse essa intensidade, não despertasse nenhum interesse de natureza intelectual, nem de interesse emocional. O que ele fez? Ele fez uma lista de sílabas aleatórias, tá? E que o voluntário deveria decorar. Então, você teria um tempo, por exemplo, num tempo de 20 minutos, quantas sílabas você pode decorar? Tá? Aí você decorou a quantidade e aí você faz o teste. No momento em que você lembra todas as sílabas memorizadas, e tinha que ser mais do que uma folha direta, até para você poder acessar a memória, você tinha 100% desse conhecimento, desse conteúdo. Então, ele dava para vários voluntários e as pessoas decoravam, levava aí o tempo que fosse. Vamos lá, digamos que você levou 1 hora para decorar todas aquelas sílabas aleatórias. São sílabas sem nenhum relacionamento, são consoantes em vários tipos de sílabas. Você decora elas e deve repeti-las em períodos de tempo. Então, nesse momento zero do eixo, você tem 0 de conteúdo. Aí você estuda as sílabas até memorizar. Então você decora toda a sequência de sílabas e nesse momento você sabe todas. A gente faz o teste e tem 100% desse conteúdo, ok? Quanto tempo leva para você esquecer esse conteúdo sem nenhum tipo de reforço? Ou seja, hoje você decorou as sílabas e aí ele começou a fazer testes periódicos para ver de quantas você se lembrava por período de tempo. Então, vamos conhecer a curva de Ebbinghaus. Bom, aqui está esse quadro. Aqui nós temos então aqui a taxa de retenção, que vai de 0 a 100%, e aqui o tempo, que vai 12 horas, um dia e meio, 2, até... Aqui está sexto, mas a gente vai mais adiante à medida que for crescendo, que a gente vai ver. Bom, Ebbinghaus fez esse quadro. Pegou o experimento, a pessoa decorou as sílabas. Então, no momento zero, você tem 100%, então, está aqui no zero, você tem 100% do conhecimento, do conteúdo, da memória. Aí, 12 horas depois, qual a taxa de esquecimento? Quanto dessa memória você perdeu? Olha que impressionante. Em 12 horas, você perdeu 50%, tá? Em 12 horas, você esqueceu 50% do conteúdo. Olha só, gente, antes de vocês extrapolarem para outras coisas, eu estou falando de sílabas aleatórias, você não tem interesse nenhum, nem emocional. Essa informação não tem significado, não tem importância, não tem nada. São coisas que você decorou. Se nenhuma outra força for aplicada, 12 horas depois, você esqueceu metade do que você decorou, ok? E 24 horas depois, você tem apenas 30% do conteúdo. Ou seja, você perdeu 70%. Essa é o início da taxa de esquecimento de Ebbinghaus, a curva. Bom, e mais 48 horas, 20%. E em cerca de 4 dias, você tem apenas 10% do conteúdo. E aí nessa taxa vai progressivamente até que você esquece, se um reforço não for aplicado. Então, esse desenho azul, tá? E aqui eu estou os pontos marcados, é o momento dos testes. Então, essa é a primeira curva de Ebbinghaus, tá? Então, usando sílabas aleatórias, memória basal. Então, esse resultado seria semelhante com qualquer pessoa, tá? Mais para menos, dependendo do quê? Sono, nutrição, capacidade, isso aqui, mais a curva, tá? Vai ser mais ou menos essa. Então, bom, agora, se
Em 24 horas, você aplicar um reforço. O que significa? Você decorou as sílabas, levou, por exemplo, 2 horas, tem 100%. 24 horas depois, você só tem 30%. Nesse momento, olha aqui o desenho. Isso aqui, essas colunas, seria quanta informação você possui, que aí você visualiza melhor. Essa aqui é a curva matemática, assim, de progressão, e essa aqui seria os pacotes de memória. Então, no primeiro momento, toda a memória, e ela foi diminuindo. No 6º dia, você só tem uma pequena fração daquela memória que você acumulou. Mas vamos voltar. No primeiro dia, 24 horas depois, você tem 30% dessa memória. Nesse momento, você estuda novamente a lista. Qual lista? A mesma lista, lembra? Eu te dei uma lista de sílabas para decorar, você decorou. Agora, você vai pegar essa mesma lista. Você vai notar uma diferença. Para você atingir 100% dessa memória, você não vai precisar do mesmo tempo anterior. Olha só. Falando isso um dia depois, 24 horas depois. Se você deixar passar muito tempo, a quantidade vai ser semelhante, mas no dia seguinte você reforça, que a gente chama de revisa. Então você estuda novamente a lista. O que você vai perceber? Que a quantidade de tempo que você vai utilizar para adquirir novamente 100% dessa memória é bem menor do que a anterior. Então, é uma progressão geométrica. Então, você tem 2 horas, 1 hora, e aí vai crescendo. Cada vez menos tempo é necessário para que você adquire novamente 100%, ok? Então, nesse momento, no primeiro dia, você estuda e novamente atinge. Ó. Então, você revisou e atingiu de novo 100%. Nesse momento, ele faz um novo teste e você tem 100%. Aí, ele deixa o tempo passar. O que acontece 24 horas depois? A primeira em azul. Na primeira experiência, em 24 horas, você só tem 30% do conteúdo. Na segunda, 60%. O que aconteceu? Houve uma mudança na curva do esquecimento. Então, quando você é exposto novamente, 24 horas depois, àquele mesmo conteúdo, a taxa de esquecimento muda. E acontece um achatamento da curva. Eu vou acompanhar aqui o experimento que você vai notar. Então, você estava 100%, 12 horas caiu para 70% e em 24 horas, 60%. Olha como essa curva é diferente. Vamos continuar. No terceiro dia, ou seja, no segundo dia, 24 horas, 48 horas depois de você ser exposto, a segunda vez, ok? No primeiro experimento, 48 horas depois, você só tinha 20%, tá? No segundo, você, em 48 horas, tem 50%. Olha só, da primeira, você levou 12 horas para perder metade do seu conteúdo. 24 horas depois, exposto novamente, você vai levar 2 dias para perder metade do conteúdo. O que você notou? Que o tempo de esquecimento demora mais, tá? Se desloca para a direita e também a velocidade muda, tá bom? Bom, aí você continua. O que acontece? Vocês notaram que a curva que era bem acentuada para baixo mudou. No quarto dia, você tem 40%. Vamos comparar essas duas curvas. Se você, no quarto dia, faz um novo treinamento, o que você vai notar? Olha só, o tempo para você adquirir 100% diminuiu também. Então, na primeira vez 2 horas, depois 1 hora, agora menos de 30 minutos, você já atinge 100%. E o que acontece? 24 horas depois, você caiu para 80%. Olha a diferença das curvas. Olha só. Você notou que a distância vai aumentando, ou seja, a separação entre elas. Por quê? Porque vai demorar mais
para você esquecer e a intensidade, a velocidade do esquecimento também é diferente. Então, no primeiro, 24 horas depois, você perdeu 70%. No segundo, 3 dias depois, você perdeu 60%. E no outro, 2 dias depois, você perdeu 30%. É o oposto, olha só. Vamos comparar essas curvas. Se elas fossem iniciadas no mesmo momento, o que é que você veria? Então, essa é a curva inicial de Ebbinghaus, tá? E a segunda curva. Então, na primeira exposição ao conhecimento, você tem essa curva. Na segunda exposição ao conhecimento, essa verde. Na terceira, olha que numa quarta, numa quinta, numa sexta. O nome disso é achatamento da curva. Então, é a taxa de esquecimento de Ebbinghaus. Existe uma proporcionalidade entre essas curvas e é justamente essa proporcionalidade que deu origem à taxa de esquecimento de Ebbinghaus. Então, se você tem uma nova exposição ao mesmo conhecimento, a taxa de esquecimento muda, fazendo essas curvas que nós escrevemos aqui, tá bom? Então, como é que seria? Na primeira vez, então no primeiro dia, aqui o 0, você tem, ó, aqui no 0 você tem a apresentação do conhecimento. No primeiro dia, você faz a primeira revisão. Essa revisão agora, para ter um resultado, vamos falar, você pode fazer antes, pode fazer depois, sim, mas você não vai ter uma mudança expressiva. No quarto dia, você faz a segunda revisão. Quando é que você deve fazer a próxima para manter essa curva sem precedente? No 10º dia, você faz a terceira revisão. Depois, no 15º, 20º, 30 dias. Depois disso, uma vez por mês, a cada 30 dias, você faz uma revisão. O que é que isso vai fazer? Isso vai fazer com que o tempo para você recuperar esta memória fique muito pequeno. Então, você levou inicialmente 2 horas para decorar as sílabas. 6 meses depois, você olha a lista e 5, 10 minutos você tem 100%. Com o passar do tempo, 10 minutos, você já tem 100%. E isso com revisões de uma periodicidade muito grande. E estamos falando de sílabas aleatórias, tá? Se você consegue essa taxa de memorização fazendo esses intervalos que obedecem à taxa de esquecimento de Ebbinghaus com sílabas aleatórias, como seria se você fizesse as revisões do seu estudo para a prova? Você vai prestar um concurso e tem um determinado conteúdo, você aprendeu esse conteúdo e você quer manter até a prova. Como é que eu vou fazer? Você vai dividir usando a técnica de revisão espaçada. Como é que funciona isso, tá? Antes de eu desenvolver esse aspecto aqui, eu tenho que falar de um outro assunto, de uma outra pesquisa, e aí eu volto para falar sobre a técnica de revisão espaçada. Mas antes de falar isso, eu preciso explicar para você sobre blocos de memória ou sobre ancoragem. E por que a curva de Ebbinghaus mais a ancoragem permite que você utilize uma técnica que junte essas duas pesquisas para ter um sucesso muito grande nos seus estudos. Então, espera aí a próxima aula.